Listas de assemblagem de produtos, materiais comprimida e dispositivos. Disponível apenas para a versão Advanced. Vamos utilizar aqui a primeira lista, que é a de assemblagem de produtos. Lá no módulo de listas gráficas, tem a lista chamada assemblagem de produtos. Botão direito e gerar. As folhas são geradas conforme o esquema elétrico. Vou abrir aqui a lista. Ó. Essa lista aqui, ó, é feita uma representação de cada componente elétrico do esquema, com um retângulo em volta, indicando aqui o número das conexões de cada símbolo. Faz a representação do fio, da ligação tanto superior quanto inferior. Representa o número do fio, que são esses textos em verde. E os textos em amarelo, ó, são as conexões, aonde que está sendo ligado cada conexão do símbolo. Ok? Então, para cada símbolo ele faz essa representação. A próxima lista é de materiais comprimida. Diferente das demais listas que são geradas aqui no módulo listas gráficas, essa lista comprimida ela é gerada aqui no diagrama elétrico, através aqui do comando de comandos, né, nessa aba de comandos aqui embaixo. Tem uma pastinha aqui chamada Compressed BOM. Vou abrir ela. E para gerar essa lista tem que executar dois comandos. Um deles pode ser essa Compressed BOM Page 10. Vou executar. Só vou dar um OK aqui nessa tela. Aqui eu só estou indicando aqui qual que vai ser o separador e o prefixo dos componentes. Vou dar um OK. E para gerar a lista pode ser qualquer um desses dois comandos aqui, ó, list2drw ou list2drw1. Eu vou executar esse segundo. Ele vai abrir aqui uma tela onde ele pede a página modelo utilizada para essa lista. Então eu vou lá, vou selecionar aqui que eu já tenho um modelo aqui de lista, vou dar um abrir, OK, e é gerada uma lista de componentes comprimida. Então aqui, ó, nessa lista ele faz a representação aqui, ó, do código. Tem uma coluna aqui referente ao código de componente, onde aqui ele coloca a quantidade desse componente. Tem os campos aqui, função e localização, e o tag dos componentes, referente a esse código. Okay? Então, tem componentes que tem apenas uma vez, tem o código aqui, ele está posicionado apenas uma vez no projeto. Mas tem componentes que estão mais de uma vez, ou são mais de um componente, com o mesmo código, então ele repete os componentes na mesma linha. Tá? Mais adiante, ele coloca aqui descrição, fabricante e fornecedor. Esses dados aqui ele puxa lá do banco de dados. Então ele vai preencher isso aqui se caso o componente estiver linkado com o banco de dados. Se não tiver, ele vai deixar em branco, assim como tem essas linhas que estão em branco. São componentes que não foram linkados com o banco de dados. Ok? Essa seria a lista de materiais comprimida. E tem a lista de dispositivos. Essa lista de dispositivos, vamos lá para o módulo listas gráficas. Também tem aqui a lista de dispositivos. Só clicar com o botão direito e gerar. Gerando essa lista, vou abrir ela aqui. Ele faz uma representação do símbolo que está sendo utilizado lá no esquema elétrico. Por exemplo, ó, tem um símbolo aqui de sinaleiro. Ele coloca lá a quantidade, quantas vezes ele está lá no diagrama elétrico. Tem aqui informação do tipo, do código e demais informações. Isso aqui é personalizado, tá? Você pode colocar
qualquer campo que tenha lá no banco de dados, essas informações é puxado de lá. Função, localização e o nome de cada um desses componentes. No caso aqui são 3 lâmpadas, o tag está aqui, ó, P1, P2 e P3, tem a função e localização, fecha com a quantidade aqui que são 3. Ó, tá? E abaixo do símbolo, da representação do símbolo, tem o endereço, em qual página e coluna que está. Ó. No caso aqui 7.5, 7.6, 7.7. O mesmo aqui é para o símbolo de bobina e tem um símbolo aqui de botão. Ó. Quantidade, as descrições. Tá? Para ele gerar essa lista, eu tenho aqui no diagrama elétrico, a página 7, ó, são esses componentes aqui que ele representou lá. Para ele sair naquela lista lá, ele tem que estar linkado com o banco de dados. Tá? E lá no banco de dados tem um campo lá onde eu preencho qual é o símbolo referente a esse componente que eu estou utilizando aqui. Ó. Então esse símbolo dele já joga direto nessa lista de dispositivos quando for gerada. Ok?